Hallelujah. Let's stand together. Vamos levantar. Such a joy to be with you again. É uma alegria estar com você aqui de novo. Raise your hands. Levante as mãos. Look up. Look up. Olha para cima. Smile at Jesus. Sorria a Jesus. The Lord has a word for this house tonight. O Senhor tem uma palavra para essa casa hoje. It's a word that you need to hear. É uma palavra que você precisa ouvir. It's a hard word for me to share. É uma palavra muito difícil para mim compartilhar. Look up and smile at Jesus Olha para cima e sorria a Jesus. and understand right now. E entenda agora He is here que Ele está aqui and He is speaking e Ele está falando to you com você in a very personal way. de uma maneira muito pessoal. We yield to you, Jesus. We Nós surrender nos, to you. nós nos rendemos a você, Jesus. We are ready to receive Nós estamos prontos para receber every word that comes out of the mouth of God. toda palavra que sai da boca de Deus. We are hungry for your word Nós estamos famintos pela sua palavra, to us tonight. para que o Senhor venha falar In conosco. Jesus' name. Em nome de Jesus. If you agree, say amen. Se você concorda, diga amém. Amen. You may be seated. Você pode se assentar. I've been coming to Brazil for 16 years Eu tenho vindo ao Brasil por 6 anos and I've had an assignment in this nation. e eu tenho um propósito com essa nação. It's caused me to go clear to the north and the south, Me causou para ir até o norte, até o sul, all along the west and all along the east. para o leste e para o oeste. I've been to places in Brazil most Brazilians haven't been Eu fui a lugares no Brasil que muitos brasileiros nunca foram, because God opened the door. porque Deus abriu as portas. I'm not finished, Eu não terminei, but I've learned some lessons. mas eu aprendi algumas lições. As I come into 2020, the 2020s, the decade, Quando eu comecei a vir no início dos anos 2000, I'm finding my assignment becoming more specific. e eu entendi que o meu propósito de vir aqui estava se tornando cada vez mais específico. And I have been tested. E eu fui testado, I've been tested. e eu fui testado. I have some good news for you. Eu tenho as notícias a você, You're going to be tested as well. que você vai ser testado também. When Saul of Tarsus was born of the Spirit, Quando o Saulo de Tarso foi nascido no Espírito, everyone in the kingdom of God was skeptical. todo mundo no reino de Deus estava muito cético. But when he received his first prophetic word, Mas quando ele recebeu a primeira palavra profética it dele, was very powerful. foi muito poderoso. He said, "Go tell this man he is my vessel." Falaram para ele, vai e diga a este homem que ele é o meu vaso. The prophet said, "You are a chosen vessel of the Lord, E o profeta falou, você é um vaso escolhido do Senhor. and you're going to carry his name." E você vai carregar o nome dele. His name is his authority. O nome dele é autoridade. This means that this person has become the representative of the King of Kings. Isso significa que essa pessoa se tornará um representante do reino. And then he said, E aí ele falou, "You'll carry my name before the nations você carregará o meu nome diante de and nações kings and the descendants of Israel. e os descendentes de Israel. For I will reveal to him Porque eu vou revelar a ele how much he must endure o quanto ele deve trabalhar and suffer e sofrer for my name's sake." pelo meu nome. But if you're going to carry his authority, Porque se você vai carregar a autoridade you dele, must share in his sufferings. você tem que compartilhar o sofrimento. Now this is the part of being a spiritual father that surprised me. Essa é uma parte de ser um pai espiritual que me surpreendeu. I've experienced the joy of fathering. Eu experimentei o gozo de ser um pai. I've experienced an overwhelming love for my sons and my grandchildren.
Eu experimentei um amor inexplicável por os meus filhos e pelos meus netos. And because of the vision I received from Jesus about Brazil, E por causa da visão que eu recebi sobre o Brasil, I've experienced the passion of the Father. eu experimentei a paixão do Pai. The passion of the Heavenly Father for a nation. A paixão do Pai dos céus para uma nação. And it was too much. E foi muito. It was overwhelming. Eu estava muito extasiado. Then I understood why the Bible says E eu entendi o que a Bíblia diz. a consuming fire. Que Deus é um fogo consumidor. You're coming into a season, my friend. Você está vindo a uma estação, meu filho. You've always had to walk a new or different road, Que você tem andado de uma maneira diferente. and you'll continue to do so. E você vai continuar andando. And in the next 20 years, E nos próximos 20 anos, you will introduce things to the kingdom of God. você vai começar a introduzir coisas no reino de You'll Deus. show the people of God a new way, Você vai mostrar às pessoas de Deus novas maneiras. not to replace that which is already here, Não para recolocar o que já está acontecendo aqui, but to bring it to greater maturity, mas para trazer uma grande maturação, uma grande maturidade. because the 2020s will be the greatest decade of history. Porque a década de 2020 será uma das melhores décadas da história. It is significant É significativo that you and I are alive right now. que nós estamos vivos agora. God knew Deus sabia that we would be alive right now. que nós estaríamos vivos agora. It's the will of God É o favor de Deus. that you were born when you were born, Que você nasceu no dia que você nasceu. because God wanted you available for what He is doing right now. Deus quer você disponível para o que Ele quer fazer agora. This should change the way you look at your own life. Isso vai mudar a maneira como você olha para a sua própria vida. You cannot live the same. Você não pode viver como o Cannot. mesmo. Você não pode dar o mesmo. You cannot worship the same. Você não pode adorar da mesma maneira. You cannot pray the same. Você não pode orar da mesma You maneira. cannot preach the same, Você não pode pregar da mesma maneira. because of who you are Por conta de quem você é. and what God is doing right now in the earth. E pelo que Deus está fazendo agora na terra. You say, how much is this going to cost me? E você deve estar falando, quanto que isso será que vai me custar? Everything. Tudo. And that's the test. E esse é o teste. Because if you are the vessel carrying His authority, Porque se você é o vaso que carrega a autoridade dele, then you will share God's experience. você vai compartilhar as experiências de Deus. You will feel what God feels, Você vai sentir o que Deus sente. and it will crush you. E isso vai te aquebrantar. It will be like Gethsemane. Vai ser como um Getsemane. You say, oh, I don't want to do that. Você provavelmente está falando, eu não quero fazer isso. I have a nice life, Eu tenho uma vida muito legal. and I'm enjoying it. E eu estou muito contente. Sorry, Desculpa, God didn't ask you. Deus não perguntou a você. He's not asking you for permission, Ele não está te perguntando por but permissão. God's already decided what He's going to do Porque Deus já decidiu o que Ele vai fazer with the nation Brazil. com a nação do Brasil. And He has marked this nation. Ele marcou essa nação. He's marked it. Ele marcou. And He said this nation belongs to Jesus. E Ele falou, essa nação pertence a Cristo. I've been announcing this now for 16 years. Eu tenho anunciado isso por 16 And the anos. things I saw in the vision in 2003 E as coisas que eu vi numa visão em are 2003 coming to pass. já se fizeram. Not because I'm accurate, Não porque eu preciso disso, because Jesus is accurate. mas porque Jesus cumpre o que Ele promete. I've been to Brazil more than 150 times. Eu já estive no Brasil mais do que 115 I've vezes. invested $1 million of my own personal money. Eu já investi mais de $1 milhão do meu valor de conta pessoal. It always costs me more money to come to Brazil than what I receive. Me custa mais vir até aqui do que eu recebo daqui. And it's a joy. E é um prazer, It's a privilege. é um privilégio. To be a part of what God is doing.
Você faz parte do que Deus está fazendo. I was in Germany, Eu estava na Alemanha and there are 300 churches that e tem 300 igrejas lá. they're baptizing Muslim converts, Eles estão batizando each muçulmanos, one about 50 every month. mais ou menos 50 a cada And these mês. 300 churches Nessas 300 are igrejas Brazilian churches. são brasileiras. One nation Uma nação that's revealing that what Jesus said about Brazil is happening. que tem revelado o que está acontecendo agora no Brasil. When I saw the vision, Jesus said, Quando eu vi essa visão, Jesus falou: tell Brazil, diga ao Brasil, I want your children. eu quero ser as suas crianças. I want your children. Eu quero as suas crianças. I want your children. Eu quero as suas crianças. So about 14 years ago, Então, mais ou menos há 14 anos atrás, as I was ministering here in Brazil, eu estava ministrando aqui no Brasil. sitting on the runway at Santos Dumont in Rio de Janeiro. Eu estava lá no aeroporto de Santo Dumont, no Rio de Janeiro. I always like to have an aisle seat, corredor seat. Eu estava ali naquela área, no corredor, And I had reserved one. e eu tinha um assento reservado. But when I got on the airplane, Mas quando eu entrei na aeronave, someone else was sitting in my seat. alguém estava sentado no meu lugar. And I opened my mouth to say, hey, that's my seat. E eu ia abrir minha boca para falar: olha, esse aqui é o meu And assento. Holy Spirit said, no, E o Espírito Santo falou: não, sit by the window. senta ali do lado da janela. So I did. Então eu fui e I sentei. sat by the window, Eu sentei do lado da janela and we were delayed on the runway. e nós estávamos atrasados. I looked out the window, Eu olhei através da janela and out on the water was a storm. e na água tinha tipo um ciclone. You could see the rain, Eu conseguia ver a chuva sun shining on us, que estava chovendo sobre but nós. there's a storm Li a chuva and a full rainbow. e tinha ali um The arco-íris. rainbow coming out of the water, E o arco-íris estava saindo da água rainbow going back into the water. e ele estava voltando para a água. And I thought, wow, this is so beautiful. E eu olhei e falei: uau, isso é tão bonito. I'm glad I sat by the window. Eu tô tão feliz que eu sentei do lado da janela. And suddenly the rainbow came right up to the window. E de repente o arco-íris veio até ali a janela. And I knew I was in a vision. E eu sabia que eu estava numa visão. And God was speaking to me. E que Deus estava falando comigo. He said, today, E ele falou: hoje, Don Lynch Don Lynch, called me by name. ele me chamou pelo nome. Wow. He called me by name. Ele chamou pelo meu nome. He knows who you are. Ele sabe quem você é. Well, I feel that right now. Eu sinto isso agora. He said, today, Don Lynch, Ele falou: hoje, Don I Lynch, make a covenant with you eu estou fazendo uma aliança com você, as I did with Noah. como eu fiz com Noé. If you will do in Brazil what I've asked you to do, Se você fizer no Brasil o que eu pedi para você fazer, just like Noah obeyed and built the ark, assim como Noé me obedeceu e construiu a I'll arca, save your sons, your 3 sons and their wives. eu vou salvar os seus 3 filhos e as esposas deles. My wife and I have 3 sons. Minha esposa e eu temos 3 filhos. And at that time, they weren't, only one of them was married. E naquela época só um deles estava casado. But he said, today I make covenant with you. Mas ele falou: hoje eu faço uma aliança com você. If you'll do what I've asked you to do in Brazil, Se você fizer o que eu estou te pedindo para fazer no Brasil, I'll save your 3 sons and their wives. eu vou salvar os seus 3 filhos e as suas noras. I continued writing, Eu continuei escrevendo and he told me, I'm going to make you strong, e ele falou: eu vou te fazer like a forte, bull. como a male cow. Yeah. touro, Strong. forte. And I wrote almost 3 pages on the yellow tablet. E eu escrevi quase 3 páginas nas páginas amarelas. And it was a powerful moment E foi um momento muito poderoso. to hear from God, Escutar de Deus, have him call you by your name, que Ele me chamou pelo nome, give you a promise. me deu uma promessa. Wow.
6 weeks later, 6 semanas, my wife and I are in Bovista, e minha esposa e eu estávamos em Boa Vista, in Harema, way up north. lá pra cima no norte. And we are ministering in a ministry about this size. Nós estávamos num ministério mais ou menos um templo desse tamanho. Here on the front row is a young couple. E aqui na frente estava um casal bem And novinho. they're holding a little baby. E eles estavam com um bebezinho de And colo. we don't speak Portuguese. E nós não falamos And português. that's early on. I didn't understand very much Portuguese. E isso foi bem no início, eu não entendia nada de português. And my wife turned to look at the baby. E a minha esposa olhou pro bebê. And the mother just handed the baby to my wife. E a mulher deu o bebê dela para minha And mulher. I looked, he's a beautiful baby. E eu olhei, era um bebê muito He lindo. looked a little sick to me. E ele parecia bem doente para So mim. I just laid my hand on him. Então eu coloquei a minha mão And nele I blessed him. e eu comecei a abençoar. Prayed a simple prayer. E eu orei uma oração muito And simples. my wife's enjoying the baby. E a minha esposa estava lá aproveitando o bebê. And then she handed him back to her mother. His E mother. aí ela devolveu o bebê para a mãe dele. He was a little boy. Era um menininho. And we didn't know the baby was dying. Nós não sabíamos que o bebê estava morrendo. He had a condition where he could not receive food. Ele tinha uma condição que ele não conseguia comer. And every time he'd eat, the food would come back up. Toda vez que ele comia, ele vomitava. And they'd been to every specialist in Brazil. Eles tinham ido a todos os especialistas do Brasil. And they said, there's no hope. E todos eles falaram que não tinha nenhuma esperança. Your baby's going to die. Seu bebê vai morrer. We had the service and we didn't know that the next morning Nós tivemos o culto e nós não sabíamos que na próxima manhã she fed the baby. que ela alimentou o bebê. Because the baby was hungry, but he couldn't keep the food in his. Porque o bebê ele estava com fome, mas ele não conseguia manter o leite, a comida ali no estômago. So she fed the baby. E aí ela alimentou o bebê. And for the first time in his life, E pela primeira vez na vida dele, the food didn't come back up. ele não vomitou a comida. And he was completely healed. Ele estava completamente curado. Just like that. Assim. And today he's grown. E hoje ele cresceu. He's a tall young man. Ele é um menino bem grande. That happened that first night. E aquilo aconteceu na primeira noite. I ministered and the glory of the Lord fell upon the place. Eu ministrei e a glória do Senhor caiu naquele local. It was a powerful time. Foi um momento muito poderoso. And then I received a phone call from the United States of America. E no próximo dia eu recebi um telefonema dos Estados It's Unidos. my oldest son, John Michael. Que o meu filho mais velho, John He Michael, said, Dad, ele falou: pai, they tell me I have leukemia. eles me falaram que eu tenho leucemia. I said, what? Eu falei: o quê? Dad, Ele falou: pai, they tell me I have leukemia. eu tenho leucemia. My boy? Ele falou: meu filho, What did you say? o que você falou? Dad, Pai, they tell me I have leukemia. eles me falaram que eu tenho leucemia. In that moment, the enemy whispered in my ear. E naquele momento o inimigo sussurrou no meu ouvido. He said, if you cannot trust the Father with your own son, Ele falou: se você não consegue confiar ao pai o seu próprio filho, what can you trust him with? por que você pode confiar nele? It was a hard moment. Foi um momento muito difícil. My wife and I were weeping. Eu e minha esposa estávamos chorando It's our boy, porque era o nosso menino, our firstborn. meu primeiro filho, meu primogênito. Wow. We went to lunch with the apostle, Nós fomos almoçar com os and apóstolos he recognized we were very upset. e ele percebeu que a gente estava bem We triste told him what was happening, e nós compartilhamos com ele o que tinha acontecido. and he cried with us, Ele chorou conosco, and he prayed for us. ele orou por nós And then he said, e ele disse: well, of course, we'll cancel the rest of the meeting claro, nós vamos cancelar todos os and encontros, change your flights to get you back to the United mudar States. o seu voo para que você volte para os Estados Unidos. I said, no, Eu falei: não, I have a promise. eu tenho uma promessa. I have a promise from God Eu tenho uma promessa de Deus that I will do what he's asked me to do in Brazil. que eu farei o que Ele pediu para eu fazer no Brasil. He'll save my 3 sons. E Ele vai salvar os meus 3 filhos. I will finish the meetings. Eu vou terminar os meus compromissos aqui. That night, E naquela I'll noite, never forget standing in front of the people.
Eu nunca vou esquecer que eu estava lá de pé na frente das pessoas. I needed to preach to them. Eu precisava pregar para todos I needed to eles. minister to them. Eu precisava ministrar para todos eles. I needed to put aside my broken heart, Eu tinha que deixar de lado o meu coração partido. wondering if my son was even alive. Deixar de lado aquele pensamento se meu filho ainda estava vivo. That's not an easy thing to do. Coisa muito fácil de se fazer. To speak with faith, Falar com fé, to reveal your trust, revelar a sua to confiança, say to hundreds of people, para falar para milhares de pessoas. hey, you can trust God. Você pode confiar em If you're Deus. sick, He can heal you. Se você está doente, Ele pode te curar. If you're demonized, you can be set free. Se você está lidando com algum demônio dentro de você, Ele pode te libertar. Hey, you can trust God. Você pode confiar em He loves Deus. you. Ele te ama. It's a hard thing to do É uma coisa muito difícil de se fazer. when it's your son. Quando é o seu filho, I preached that night, eu preguei aquela noite and God healed many people. e Deus curou muitas pessoas. I preached the next meeting, Eu preguei no próximo compromisso, no próximo culto. and I did something I don't do. E eu fiz algo que geralmente eu nunca faço. I've trained hundreds of prophets, Eu treino milhares de profetas. and I always train them, do not prophesy babies. E eu sempre falo, nunca profetize sobre bebês. But that night, Mas naquela I noite, pointed to 7 women. eu apontei para 7 I mulheres. said, you, stand up. Eu falei, você, levante-se. I'm just illustrating, you're okay over there. Eu só estou ilustrando, você tudo bem? I said, you, stand up. Falei, você, levante-se. And a woman stood up. E uma mulher se I levantou. said, you're going to get pregnant, E eu falei, você vai estar grávida. and you're going to have a boy and name him Samuel. Você vai ter um menino e você tem que nomeá-lo de Samuel. And her face turned red, E toda a face dela ficou vermelha. and she was angry. E ela ficou bem I zangada. said to another woman, E eu falei para outra mulher, you, stand up. você, levante-se. You're going to get pregnant Você vai ficar and grávida. give birth to twin girls. E você vai dar à luz a 2 gêmeas. And I pointed to 7 women E eu apontei para 7 and mulheres. prophesied they get pregnant, Profetizei que elas estariam and grávidas. none of the 7 women E could have babies. nenhuma daquelas 7 mulheres podia ter And filhos. 4 of the women didn't want to have a baby. E 4 delas nem queria ter filhos. I went back 6 years later, E eu voltei lá 6 anos depois. and here came 7 women. E veio até mim 7 Hello, mulheres. Dr. Don. Oi, pastor Dom. This is my little boy, Samuel. Esse é o meu pequeno menino Samuel. And this woman came up, E essa mulher veio. and 2 twin girls peeking around. E 2 gêmeas ali atrás. Here's my twin girl. Essas são as minhas All gêmeas. 7 got pregnant. Todas as 7 engravidaram. All 7 had their babies. Todas as 7 tiveram os seus Though filhos. they could not have children, Mesmo que elas não pudessem ter filhos. and 4 of them didn't want to have a E baby. 4 delas nem queriam ter filhos. They were all so happy. Todas estavam muito felizes. They were so glad. Eles falaram, a gente está tão The feliz. children are such a joy. As crianças são uma alegria. You see, the enemy was prophesying death to my son, O inimigo estava profetizando morte para o meu but filho. Jesus was prophesying life. Mas Jesus estava profetizando vida. That last service, Aquele último I'll culto, never forget. eu nunca vou esquecer. The front row fell out, Que toda a primeira fileira já estava caído. so they moved all the chairs and stacked them on the side. Aí eles moveram todas as cadeiras e colocaram assim dos And the lados. second and the third. E daí a segunda, a terceira I fileira. didn't touch anybody. Eu não toquei ninguém. Row by row, the people fell out under the glory of God. Todas as fileiras começaram a cair pela glória Till de all the Deus. chairs were stacked on the side. Até que todas as cadeiras estavam ali do And I lado. was standing in the center of the room. E eu estava lá de pé no centro do quarto. And I looked around. E eu comecei a olhar. I was the only person standing. Eu era a única pessoa que estava de pé. The look of the Lord was so heavy. A glória de Deus estava muito pesada. And no one was making a sound. Ninguém estava fazendo nenhum som. And no one was moving. Ninguém estava movendo. And then I heard a sound. Até que eu escutei um som. And upstairs, I heard many little feet.
E ali no segundo andar eu comecei a escutar vários pezinhos. And all the children of that ministry E todas as crianças do ministério came down the stairs começaram a descer a escada, and came into the worship center. começaram a entrar no templo. I turned to look at them, E eu comecei a olhar até and elas. they stopped, E eles pararam. and they looked at their parents, E eles olharam para os pais deles. and they looked at me, E eles olharam para mim. and I'll never forget. Eu nunca vou esquecer. They ran toward me, Eles correram até and eles. as they got closer, they just fell out of the Spirit of God. E aí, conforme eles chegavam até os pais deles, eles caíam no Espírito de Deus. Till all the adults Todos os adultos and all the children e todas as were crianças laying on the floor, estavam deitados no chão. and I was standing there E eu estava de pé, watching God work in their lives. vendo Deus trabalhar na vida deles. We flew back to the United States, Nós fomos para os Estados Unidos. and we saw our son. Nós vimos o nosso filho. His neck was swollen this big. E o pescoço dele estava desse tamanho. 3 hours after we arrived, 3 horas depois que a gente tinha acabado de chegar, we watched him completely unable to take a breath. nós vimos ele assim, sem conseguir respirar. Hardest thing I've ever seen in my life. Foi a coisa mais difícil que eu já vi na minha vida. They pushed us out of the room, Eles nos tiraram do quarto and the whole family was across the hallway in a room with the door closed. e toda a família estava ali no corredor com as Now, you have portas to fechadas. understand, my wife and I are the only ones that pray in tongues. Você tem que entender que só eu e a minha esposa oramos em línguas. And we were praying in tongues. E nós estávamos orando em His línguas. wife fell out in a faint on the floor, E a esposa dele caiu no chão. and at that moment, my son died. E naquele momento o meu filho morreu. The door opened, A porta se abriu. and a woman came in and sat down. Uma mulher veio e sentou. I never seen her before, Eu nunca tinha visto and I ela. never saw her again. E eu nunca vi ela de novo. She sat down and prayed in tongues, Ela sentou e começou a orar em and then línguas. she said, E aí ela falou: Jehovah Rapha, Jeová Rafá, God is your healer. Deus é o seu curador. I turned to my wife, Eu virei para minha esposa. and when I looked back, no one was there. Quando eu olhei, não tinha mais ninguém ali. And I just lifted my hands like this. E eu levantei as minhas mãos assim. I said, Father, Eu falei: Pai, I put my son in your hand. eu coloco o meu filho nas suas mãos. You promised. Você prometeu. You promised. Você prometeu. The doctor told me E later, o médico me disse depois at that moment, que naquele momento my son came back to life. meu filho voltou à vida. His heart started beating, O coração dele começou a bater and he began to breathe. e ele começou a respirar. Wow. But because of the trauma, they put him in a coma. Mas por causa do trauma, eles colocaram ele em um estado de coma. And they said his brain is damaged. Eles falaram que o cérebro dele estava todo devastado. If he ever wakes up, Que se algum dia ele vier acordar, he'll just be like a vegetable. ele seria igual a um vegetal. We waited 3 days, Nós esperamos 3 and they dias. said, we're going to bring him out of the coma now. Falaram: nós vamos começar a trazê-lo do coma. They had him all tied down, Eles começaram a prender ele, and a mask on his face. colocaram uma máscara na cara They dele said, now when he wakes up, e falaram: quando ele acordar, don't untie him. não tire as amarras dele. You have no idea what he might do. Você não tem ideia do que ele pode He fazer. might go into convulsions Ele pode entrar em convulsão, and hurt you or hurt himself. pode começar a se machucar você. I was standing there E eu estava ali em pé, when quando ele começou a mexer a cabeça dele. he couldn't open his eyes Ele não conseguia abrir os olhos, because what had happened to him is damaged his eyes, porque a luz pode machucar os olhos dele. and his eyes were covered with gauze. E os olhos dele estavam cobertos com He had gases. that mask on. Ele tinha uma I máscara. looked down, and my son was pulling against the restraints. E eu olhei para baixo e meu filho estava tentando sair das amarras. So I untied him. E aí eu desamarrei ele. I'll never forget. Eu nunca vou esquecer. He reached his hand up slowly, Ele começou a levantar a mão dele bem devagar. and with his thumb,
E ele começou a fazer assim com He o dedo just dele. lifted the oxygen mask. E ele tirou a máscara de gênio. He said, God is good. E ele falou, Deus é bom. It was amazing. Ele é maravilhoso. But while he was in a coma, Mas por que ele estava em coma? the doctor prescribed the wrong chemotherapy. O médico prescreveu a terapia errada. My son was sitting up in the bed, O meu filho estava sentado na cama. and from that moment he never had a problem with leukemia again. E a partir daquele momento ele nunca teve um problema com leucemia. But the little doctor, who's about this tall, E o doutor, que era mais ou menos dessa altura, he came to my wife and I veio até mim e minha esposa. first. Primeiro, Didn't want to talk to his wife, ele my son's wife. não queria falar com a esposa do meu filho. And he said to us, E ele falou pra gente, tears running down his face, chorando, com lágrimas nos olhos, shaking. trêmulo. He said, I'm so sorry. Ele falou, me desculpa, I gave your son the wrong chemotherapy. eu dei pro seu filho a quimioterapia errada. He said, I'm so sorry. Me desculpa, I've killed your son. eu matei o seu filho. But the chemo had burned up his bone marrow, E a pia começou a queimar o corpo and dele. his body could not produce blood cells. E o corpo dele não podia produzir mais células. He said, your son is going to die. O seu filho vai morrer. Then we're going to make him comfortable, Mas nós vamos fazer ele ficar bem but confortável. one by one, his organs will begin to fail, Um por um, os órgãos dele vai começar a falhar. and your son will die. E o seu filho vai morrer. My wife reached out and took his hand. Minha esposa foi e agarrou a mão dele. Let me pray for you. E ela falou, deixa eu orar por você. It's all right. Tudo bem, Our son's not going to die. meu filho não vai morrer. And that began a battle E aí começou uma batalha that lasted for 6 years. que durou por 6 anos. 6 years. 6 anos. Every week, Toda semana they would say, eles falavam, your son's going to die. seu filho vai morrer. We're helping him, Nós estamos ajudando. and he overcame that problem with his lungs, E ele sobreviveu todo esse problema que ele teve com os pulmões. and we're amazed. E nós estamos maravilhados. But your son's going to die. Mas o seu filho vai morrer. And he had a problem with his liver, E ele teve um problema com o fígado dele. and he had a problem with his kidney, E ele teve um problema com a vesícula. and Um problema com os and a olhos. problem with his heart, Um problema no coração. and a problem with his digestive system, E um problema com o sistema digestório and then he dele. had a problem with his brain. E um problema no cérebro. And every time we had a battle, E toda vez que nós tínhamos uma batalha, we said, we have a promise. nós falávamos, nós temos uma Our promessa. son is not going to die. Meu filho não vai morrer. During those 6 years, Durante esses 6 anos, I continued to come to Brazil. eu continuei a vir para o Brasil. I was in Brazil more than I was in the United States or any other nation. Eu estava mais no Brasil do que eu estava na América ou em qualquer outra I nação. was here every month. Eu estava aqui quase todo mês. I missed every birthday. Eu perdi todos os aniversários. I missed every holiday. Eu perdi todos os feriados. I'd go to see my son, Eu ia visitar o meu filho and he'd be as white as this napkin. e ele estava tão branco quanto esse papel. His body was still not producing blood. O corpo dele não estava produzindo sangue And they said it's a miracle he's alive. e todo mundo falava que era um milagre que ele ainda estava And he vivo. lived 1 year and 2 years and 3 years. E aí se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos. And I kept coming to Brazil. E eu continuei a vir para o Brasil. I go to see him, get in my pocket. E eu ia ver ele com um coração apertado. I'd say, John, E eu falava, João, I'm on the way to Brazil. eu estou prestes a ir para o Brasil. And every time E todas as he'd vezes say, ele falava, that's where you're supposed to be, Dad. é para onde você deve ir, pai. Do you know how it feels Sabe como é que se sente when you're inside? quando dentro de você You want to say, God, put me in the bed. falar assim, Deus me coloque na cama. Why is my son suffering? Por que o meu filho está sofrendo? I know you're healing him. Eu sei que você está curando ele, Let me suffer. mas me deixa sofrer. God say, no, Mas Deus falou, não,
I need you to go to Brazil. Eu preciso que você vá até o Brasil. Do what I ask you to do in Brazil. Fazer o que eu pedi para você And fazer no every time I Brasil. came back, E todas as vezes que eu voltava, my son was alive. meu filho estava vivo. And this went on for 6 years. E isso continuou por 6 And anos. finally, at the end of 6 years, E até que finalmente, no final do 6º the ano, doctor said that this is it. o médico falou, isso acabou. We've done everything we can do. Nós fizemos tudo que podíamos fazer. His arms were small and he was just no meat on his bones, you know. Os braços dele estavam bem pequenos, não tinha nenhuma carne no braço dele. He was white like this Ele estava bem branco como esse guardanapo, because his body was not producing any blood cells. porque o corpo dele não estava produzindo nenhum sangue. And at this time, he couldn't get out of bed. E a partir desse momento ele não conseguia levantar da cama. He had big sores in his mouth and on his body. Ele tinha machucados na boca dele, na perna. If any of you have lost family members, Se algum de vocês já teve algum membro da família que faleceu, please forgive me por favor, me perdoa for reminding you. para lembrar vocês. But we experienced this. Mas nós experimentamos isso. And I'll never forget, after 6 years, I was standing at his bedside. Eu nunca vou esquecer que depois de 6 anos eu estava ali na cama dele. I had a ticket to Brazil in my pocket. Eu tinha uma passagem para o Brasil no meu They bolso. said, we're going to do one more procedure. E eles falaram, nós vamos fazer só mais um procedimento. Your son's going to die, Seu filho vai morrer. probably in 3 days. Provavelmente em 3 We'll be dias. so shocked if he lives more than 3 days. Nós estaríamos chocados se esse por mais de 3 This dias. procedure has never been done in the United States before. Esse procedimento nunca foi feito nos Estados Unidos And we're going to antes. learn so much. E nós vamos aprender muito. We're going to learn so much. Nós vamos aprender muito. You're going to experiment on your son. Nós vamos fazer um experimento no seu filho. But your son's going to die. Mas o seu filho vai morrer. And I looked at my boy E eu olhei para o meu filho, after 6 years depois de 6 anos, when they did this procedure. quando eles fizeram esse I'll procedimento. never forget. Eu nunca vou esquecer. I was standing there looking at him. Eu estava ali em pé, olhando para I'd ele. been coming to Brazil all this time. Por todo esse tempo eu estava vindo até o Brasil. I'd see healings, Eu via cura, freedom. libertação. More than 300,000 people received Freedom Ministry. Mais de 300 mil pessoas tinham recebido Jesus como Salvador. And I was prophesying and sharing the vision. E eu estava profetizando e falando sobre a visão. Powerful things were happening here. Coisas poderosas estavam acontecendo aqui. When I come back home, E quando eu voltava para casa, here's my boy. ali estava o meu menino. And I stood there. E aí eu fiquei lá. They said in 3 days he'll be dead. Eles falaram, em 3 dias ele vai estar morto. And I just confessed to you, Isso é algo para você. I didn't have any more strength. Eu não tinha nenhuma força. I'm so sorry Me desculpa to tell you. para falar para vocês. I still love Jesus. Eu ainda amo Jesus. I still believe the promise. Eu ainda creio nas promessas. I did not believe my son would die. Eu não acreditei que o meu filho iria morrer. I just didn't have anything left. Mas eu não tinha nada para deixar. I felt so empty Eu estava muito vazio, and useless. sem ter o que fazer. I put my hand on the ticket, Eu coloquei a minha mão no ingresso and inside e dentro de mim I said, God, eu falei, Deus, I can't do this. eu não posso fazer isso. I can't do this. Eu não posso fazer isso. That's my boy. Esse é o meu menino. I'll never forget. Eu nunca vou esquecer. He called me by name. Ele me chamou pelo nome. He said, Don Lynn, Ele falou, Dom Lynch, it's all right. tudo bem. You can be here if you want to. Você pode ficar aqui se você quiser. And you can give your son E você pode dar ao seu filho what you can give him. o que você pode dar a ele. Or you can go to Brazil like I've asked you. Ou você pode ir ao Brasil, como eu te pedi. God said, E Deus falou, I'll come. e eu venho. I'll give him what I can give him.
E eu dou a Ele o que eu posso dar a Ele. Are you listening carefully? Escuta, I turned around, eu virei said goodbye, son. e falei, tchau, filho. I'll see you in a few days. Eu vejo você em alguns I came to dias. Brazil, Eu vim até o Brasil. and I was preaching in a place where I had no internet and no telephone. E eu não tinha nenhuma internet, nenhum contato de I telefone. had no contact with my wife or family Eu não conseguia me contactar com a minha família, com a minha esposa, for 3 days. por 3 dias. I knew this Eu sabia disso, when I said, mas eu falei, I can't do this. eu não posso fazer isso. But I heard his voice again. Mas eu escutei a voz dele de novo. God gave me strength I did not have. E Deus me deu força que eu não tinha. And I preached for 3 days, E eu preguei por 3 dias. ministered to many. Ministrei para muitas I pessoas. saw many people healed. Eu vi muitas pessoas sendo On that curadas. trip, I saw a little girl healed of leukemia, Naquela igreja eu vi uma menininha sendo curada de leucemia. just like that. Bem assim. It's powerful. Foi muito poderoso. But I had no contact with my wife. Mas eu não tinha nenhum contato com a minha Do esposa. you know how it feels Você sabe como é que é to sentir minister para ministrar with the passion of the Father, com a paixão do Pai and you have no idea if your son is dead or alive? e saber se seu filho está vivo ou morto? You see, you're going to be tested. Sabe, você vai ser testado. I'm not saying you're going to face what my wife and I face, Eu não estou dizendo que você vai enfrentar tudo que eu e a minha esposa passamos, but you're going to be tested. mas você vai ser testado. You're going to be tested. Você vai ser testado. You say, what's it going to cost us? E o que isso vai nos custar? Jesus has chosen Brazil. Jesus falou, escolha o Brasil. He said, I'm going to purify my church. Eu vou purificar a minha igreja. I'm going to deal with corruption in my church. Eu vou tirar toda a corrupção da minha I'm igreja. going to get my church ready. E eu vou fazer a minha igreja estar pronta. There's going to be a new kind of leadership in Vai Brazil. começar a vir novo liderança no Brasil, uma A nova new liderança no Brasil. spirit of leadership. Novo espírito de liderança. My representatives will be servants. Os meus representantes serão servos. They'll have authority. Toda autoridade, They'll have power. todo poder. But they'll be humble. Mas eles vão ser humildes. And they will learn to depend on God more than they've ever depended on God before. E eles vão aprender a depender de Deus, como eles nunca dependeram de Deus antes. These are the greatest days of history for Brazil. Esses são os maiores dias do Brasil da história. It's because there's a remnant. Porque tem o remanescente. Because there's a remnant. Porque tem o remanescente. And you bear his name. E você carrega o nome dele. So you must also carry his sufferings. Mas você também carrega todo o sofrimento. Now your sufferings are not redeeming anything. E o seu sofrimento não vai redimir nada. Jesus redeemed everything. Jesus redimiu tudo. But Paul says Mas o apóstolo Paulo fala that I must fill up the sufferings of Christ. que eu devo ser preenchido pelo sofrimento de And Cristo. the higher you go in authority, E conforme quão alto você vai em autoridade, wider the scope of your assignment, e quão largo é a sua assinatura, o seu the propósito, more you must be tested. mais você será testado. You say, what is God testing me for? O que Deus está testando em mim agora? He's trying to find out. Você deve estar tentando What- saber. He's trying to find out what it'll take to stop you. O que vai te fazer parar? What is it O que é that'll make you quit? que vai fazer você desistir? He's given you assignments. Ele te deu um propósito. Nations Nações are waiting estão esperando to hear the sound para escutar o som that God put into Brazil. que Deus colocou no Brasil. What would it take O que vai custar to make you quit? para te fazer desistir? And I experienced the test. E eu experimentei esse teste. I had a promise. Eu tenho uma promessa. I said, Eu falei, we're not going to quit. eu não vou desistir. I still miss my wife when I'm gone. Eu ainda sinto saudade da minha esposa quando eu estou fora. My grandchildren will grow up Os meus netos vão começar a crescer and I'll see them
E eu vou ver, I said, oh, wow, you've changed so much. eu vou falar para eles assim, uau, você mudou um monte. I miss birthdays. Eu vou perder aniversários. They sent me a video taking their first step. Eles me mandaram um vídeo do meu neto tendo os seus primeiros passos. But Papa wasn't there. Mas o avô não estava lá. It cost me lots of money. Me custa bastante dinheiro. Hey, Ei, it's not gonna be easy. não vai ser fácil, It's gonna be glory. It's gonna be glory. mas vai ser glorioso, It's gonna be power. vai ser It's poderoso, gonna be authority. vai ser cheio de autoridade. You're gonna see healing, Você vai ver cura, freedom. libertação. I've seen 7 people raised from the dead. Eu vi 7 pessoas levantar que elas estavam mortas vindo até a vida. Are you listening carefully? Mas escuta, You say, that's just for preachers. você deve estar falando assim, isso é só para gente que prega. No, Não, it's for you. isso é para você. 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 It's for you. Isso é. I preached those 3 days, Eu preguei durante os 3 not dias, knowing if my son was alive or dead. sem saber se meu filho estava vivo ou morto. No, and the last thought, the last picture I had of him, E a última imagem que eu tinha dele, he was suffering more than he'd ever suffered before. parecia que ele estava sofrendo mais do que ele jamais tinha sofrido antes. When I got back to Guarulhos, Quando eu voltei para Guarulhos, I went right to the phone. eu fui direto ao telefone, I called my wife. liguei para minha esposa. I knew Eu sabia, as soon as I heard her voice, assim que eu escutei a voz dela, no matter what she said, não importa o que ela fale, if she just said hello, se ela só falasse oi, I'd know eu sei if my son was dead or alive. se o meu filho estava vivo ou morto. She said, hello, baby. Ela falou, oi, baby. 3 days 3 dias after the procedure, depois do procedimento, on the 3rd day, no terceiro dia, he got worse the first day. ele estava péssimo no primeiro dia, He got worse the second day. ele estava ainda pior no segundo But dia. on the 3rd day, Mas no terceiro dia, his body began to produce blood so fast that it heated up. que o corpo dele começou a produzir tanto sangue que ele começou a esquentar. Perspiration was dripping off his hands, A circulação estava saindo assim nos dedos dele, running off his body. estava correndo pelo corpo dele inteiro. Instead of being white, E em vez dele ficar todo branco, he had his color back. ele voltou a ter cor. On the 3rd day, No terceiro dia, God restored my son. Jesus restaurou o meu filho. Wow. They call him the miracle boy. Eles o chamavam de o milagre menino. I've heard him give his testimony to 5,000 cancer doctors. E eu vi ele dar o testemunho para 5.000 doutores que são especialistas em câncer. They said, now don't talk about Jesus. E eles falavam, não fale sobre And Jesus. he opened his mouth E ele começou a abrir a and boca he said, dele. hello, I'm John. Ele falou, oi, eu sou o John. And a doctor on the first row E o médico estava ali na primeira fileira. stood up and pointed his finger at him. Começou a levantar e apontou o dedo até ele. He said, you're a miracle. E falou, você é um milagre. And John said, yes, E o John falou, sim, Jesus Christ of Nazareth healed me. Jesus de Nazaré me curou. They still call him the miracle boy. Eles ainda o chamam de menino milagre. And they send families to talk to him. E eles enviam famílias para falar com ele. Said, because John, you give people hope. Que eles falam assim, John, você dá às pessoas esperança. People who have no hope, Pessoas que não têm nenhuma esperança, give them hope. você dá a eles esperança. It's been 14 years since that day. Já tem se passado 14 anos desde aquele dia. When was his birthday? Quando que foi seu aniversário? Yesterday. Yesterday Ontem was 14 years. foi 14 anos que isso aconteceu. My son was born November the 9th.
O meu filho nasceu no 9 de novembro, but he never celebrates his birthday on November 9. mas ele nunca celebra o aniversário dele no dia 9 de novembro. He shares a birthday with you. Ele divide o aniversário dele com você. And yesterday, E ontem, my son did 14 years o meu filho celebrou 14 of anos. God's healing and restoring power. O aniversário de cura e restauração do poder de Deus. And I told everyone in this place, E eu falo para todo mundo nesse lugar. a very personal É bem pessoal. and a very private story, E é uma história muito privada. to que eu give tenho. all the glory to God, E eu dou toda a glória a Deus. but also to tell you, Mas para também dizer, your eyes levante-se. are going to see it. Seus olhos vão ver. Your ears Os seus are ouvidos going to hear it, vão escutar. and you will experience E você vai experimentar the glory of God in nations. a glória de Deus em nações. Be bold, Seja ousado. be strong. Seja forte. Do not be concerned about your wife. Não fique preocupado com a sua esposa. She's strong. Ela é forte. Her heart is strong. O coração dela é forte. Oh yes, she'll miss you when you're gone. Ela vai sentir saudade quando você for. She'll feel all the experiences you feel. Ela vai sentir todas as experiências que você sente. You'll be 10,000 miles away. Você vai estar 10 metros de distância. She'll know when you're in trouble. Ela vai saber quando você estiver She'll por feel- apuros. She'll feel your homesickness. Ela vai sentir o quanto você vai estar com saudade de casa. If there's a problem, E se tem algum problema, she'll say, "Baby, what's going on?" ela vai falar, baby, o que está acontecendo? Because time and space Porque tempo e espaço cannot separate you. não pode separar você. If you weren't married to that woman, Se você está casado com essa mulher, you would not be receiving this message. você não estaria recebendo essa mensagem. Because God would never give you something that would diminish your marriage covenant. Porque Deus nunca daria algo que iria romper com o seu casamento. But you're ready. Mas ela está preparada. You're ready. Você está preparada. You're ready. Você está preparada. Now the question is this. E agora a questão é, How ready are you? o quão preparado você está? You see, God never sends anyone to represent him without surrounding him with people. Deus, ele nunca manda alguém sem rodear ele com pessoas. Who are shareholders in what he is doing. Nós compartilhamos aquilo que ele está fazendo. When God sent me, he said, Quando Deus me mandou, ele falou, "Surround you with intercession." eu vou começar a rodear você com intercessores. Now that's what you need to measure. Isso é o que você precisa medir. Make certain Esteja certo that the intercession that surrounds you que a intercessão que rodeia você rises to the same level começa a crescer do mesmo nível as what I've asked you to do. pelo que eu pedi para você fazer. And never go further E nunca vai tão longe than that intercession que aquela intercessão can carry you. não pode te carregar. I know you're ready, Eu sei que você está pronto, but I'm calling intercession. mas eu estou chamando I'm intercessores. calling the men and women of this house Eu estou chamando homens e mulheres nessa casa who can get pregnant in the spirit. que podem estar grávidos no It's espírito. time for you to step up to another level. Tá, é hora de você começar a levantar de nível, For you to be in the closet of prayer. para você começar a orar. It's also time to give more money. Também é hora de você doar mais dinheiro. I'm not bashful to tell you that. Eu não posso falar isso para você, God's going to prosper you. que Deus vai te prosperar. He's going to put into your Ele hands vai colocar nas suas mãos the reais that are necessary todos os reais que são for necessários this ministry para esse and ministério this man of e God esse homem de to Deus, fulfill their purpose. para preencher o propósito. Millions of reais Milhões de reais are going to become available, vão se tornar disponíveis, but you'll be tested. mas você será testado. You'll be tested. Você será testado. You'll be tested. Você será testado. Unfortunately, Infelizmente, not everybody não é todo mundo
continues. que continua. They quit. Eles desistem. Yeah, people quit. As pessoas desistem. And when they quit, E quando elas they desistem, always justify quitting eles sempre ficam justificando o porquê deles terem desistido, by attacking you. atacando você. They betray you Eles te enganam. They're assigned to your ministry, Eles começam a falar mal do seu ministério. but as soon as they feel the test, E aí, conforme eles começam a se sentir testados, they quit. eles começam a desistir. And when they quit, E quando eles desistem, they turn their back. eles dão as costas para And they você. justify their quitting Começam a justificar o porquê que eles desistiram, by attacking you. atacando você. And that's why you heard this word. E é por isso que você ouviu essa palavra. Do not allow people to break your heart. Não deixe as pessoas quebrarem o seu coração. I have good news for you. Eu tenho boas novas para você. Your heart is going to be broken Seu coração será quebrado many times. muitas vezes. Do not allow people to break your heart. Não deixe as pessoas quebrarem o seu coração. Allow the Father to break your heart for people. Deixe Deus quebrantar o seu coração para as pessoas. If you allow people to break your heart, Porque se você deixa as pessoas quebrarem o seu coração, you can still be healed. você ainda vai ser curado. But if you allow the Father to break your heart for people, Mas se você deixa Deus quebrantar o seu coração para as pessoas, He'll heal you. Ele vai te curar. And your heart will be stronger E o seu coração será ainda mais forte and bigger. e maior. You say, people hurt me. Sabe, as pessoas podem falar, pessoas me machucaram. People broke my heart. Pessoas quebraram meu coração. Then you'll protect yourself. Vai começar a se proteger. You say, no, Você vai falar, não, I'm not going to let that happen again. eu não vou deixar isso acontecer de novo. That hurt my wife. Eu machuquei a minha esposa. I remember Eu lembro dela. laying in bed Está ali na cama and hearing her cry. e ela estava chorando. Because people, Porque as pessoas don't let people break your heart. não deixam as pessoas quebrarem o seu coração. But the Father will break your heart for people. Mas Deus vai quebrantar o seu coração para as pessoas. Because if you're afraid to be vulnerable, Porque se você está com muito medo de estar vulnerável, you'll never do what God's asking you to do. você nunca vai fazer o que Deus pediu para você fazer. When my son was diagnosed with leukemia, Quando meu filho estava diagnosticado com leucemia, people who were the enemies of my ministry todas as pessoas que eram inimigas do meu ministério filled my city full of this statement. começaram a falar na cidade sobre isso. They said, we told you his ministry was cursed. Eles falaram assim, nós falamos para você que o ministério dele era Now his son amaldiçoado. has leukemia. E agora o filho dele tem leucemia. And this proves Isso prova that the ministry of Don Lynch is cursed. que o ministério de Don Lynch, ele é amaldiçoado. And I said, Father, E eu falei, pai, look what they're doing. olha o que eles estão fazendo. He said, yeah, Ele falou, they did that to Jesus. eles fizeram isso a Jesus. And the Father said, E o pai falou, I'm going to break your heart eu vou quebrantar o seu coração for the people who said that. pelas pessoas que falaram I isso. said, why don't you just kill him? E eu falei, por que você não mata eles? I'm joking. Eu tô brincando. But when you see Mas quando você vê the damage that people do todas as coisas ruins que as pessoas fazem, because they quit porque eles desistem and they justify their quitting, e eles começam a justificar o porquê deles desistirem, you must allow the Father to break your heart. você deve deixar o pai quebrantar o seu coração. Understand this. Entenda isso. When the man and woman of God obey the voice of God, Quando um homem e uma mulher de Deus obedecem à voz de Deus, it's good for everybody é in bom this para ministry. todo mundo que está aqui. When they obey God, Quando eles obedecem a it's Deus, good for everybody in this ministry. é bom para todo mundo que está aqui na igreja. You obey God, Você obedece a Deus. and many people in this room will prosper financially. Muitas pessoas
nesse templo vão prosperar financeiramente. You obey God, Você obedece a and Deus, many people in this room will be healed. todas as pessoas desse templo vão começar a ser curadas. And their families will be healed. E a família deles vão começar a ser And their curadas. children will be healed. E as crianças deles vão começar a You ser obey curadas. God. Você obedece a Deus, God will touch this city. Deus vai tocar essa cidade. You obey God. Você obedece a God will Deus, cause this ministry to be e strong. Ele vai fazer esse ministério ser forte. So what's it going to cost me? O que isso vai me custar? Or I'll give God my best. Eu vou dar a Deus o meu tudo, o meu melhor. He doesn't want your best. Ele não quer o seu melhor. I say he doesn't want your best. Eu falei que Ele não quer o seu melhor. He wants it all. Ele quer tudo. And he'll never stop E Ele nunca vai parar till he gets it all. até Ele ter tudo. You're listening carefully. Pensa bem. You see, we believe God prepares us to receive our promise. Sabe, a gente acredita que Deus nos prepara para receber as promessas. Everybody stand. I want to pray for you. Eu quero que todo mundo se levante, eu quero orar por vocês. We believe God prepares us for our promise. Nós acreditamos que Deus nos prepara para as promessas. And there's a sense in which that is true. E um senso de verdade. But God doesn't prepare us Mas Deus não nos prepara to receive our promise. para receber nossas God promessas. prepares us for a mystery. Deus, Ele nos prepara para o mistério. Abraham Abraão, had to wait until he was 100 years old ele esperou até que ele tinha 100 anos de idade. before he held his promise. Até que ele recebeu as promessas And dele. he never quit. E ele nunca desistiu. He never quit. Ele nunca He desistiu. never gave up hope. Ele nunca desistiu de ter esperança. He believed the promise Ele acreditou na when the promessa promise was impossible. quando a promessa era impossível. And you think E você pensa that God was preparing Abraham to receive his promise, que Deus estava preparando Abraão para receber as promessas, to hold Isaac, para segurar Isaac. where Abraham had a promise. Mas Abraão tinha uma promessa. You're a father of nations. Você é pai de nações. But he didn't have a son Mas ele não tinha um filho who could be his heir, his inheritor. que podia ser o herdeiro dele. And he waited, E ele esperou. and he waited, E ele esperou. and he was 100 years old. E ele tinha 100 anos. And he'd say to Sarah, E ele falou para Sara: hey baby, Oi, I still believe the promise. eu ainda tenho a promessa. And Sarah's 90 years old. E a Sara tinha 90 anos de idade. She'd say, oh E ela Abraham, falava: Ai, oh Abraão. Abraham. Ai, Abraão. And Abraham would be like, hey baby, E Abraão estava assim: I believe the promise, baby. Eu acredito nas promessas. And Sarah's like, Abraham, E Sara já estava assim: you're 100 years old. Você tem 100 anos. And then the angel came Até que o anjo veio. and said, E ele falou: now, Agora, tonight's the night. hoje é a noite. And 9 months later, E 9 meses depois, they held Isaac. ele estava segurando Isaac. And you think, E você pensa: God's preparing me to receive my promise. Deus está preparando a mim para receber minha promessa. But he's not. Mas ele não está. He's preparing you for a mystery. Ele está preparando você para o mistério. Because when Isaac grew up, Porque quando Isaac começou a crescer, God said to Abraham, Deus falou para Abraão: Abraham, Abraão, take your son, pegue o seu filho, the promised son, o filho prometido, your only son. o seu filho único. Take him up on the mountain Leva ele até a montanha and offer him up as an offering to me. e sacrifica ele para mim. And then we understand. E aí nós entendemos. He's not preparing us to receive our promise. Deus não está nos preparando para receber as nossas promessas. He's preparing us Ele está nos preparando that when we receive our promise, para que quando nós recebemos a nossa promessa, we give it right back to God. nós damos diretamente a Ele. We give it right back to God. Nós devolvemos a Ele. You say, what should I do about that? E você pergunta: o que eu devo fazer a respeito disso? Here's what I did. E é isso que eu fiz. Here's what my wife did. Isso que a minha esposa fez. We didn't wait. Nós não esperamos. I said we didn't wait. Eu disse: nós não esperamos. We did not make a decision Nós não fizemos nenhuma decisão about what to do if our son had leukemia fazer o que o nosso filho teria se ele tivesse leucemia. when he was diagnosed with leukemia. Quando ele estava diagnosticado com leucemia, We had already made that decision. nós já tínhamos feito aquela decisão. We made that decision Nós fizemos aquela decisão before.
Antes. Before. Antes. Before. Antes. And then God tested that decision. E Deus testou a nossa decisão. And I'm asking you, E eu estou perguntando agora para are you você. giving God your best? Você está dando a Ele o seu melhor? He doesn't want it. Ele não quer isso. He wants, Ele quer tudo. because He wants you. Porque Ele quer você. He wants you. Ele quer você. And He wants all Ele of quer you. tudo de você. What God is doing in this nation, Porque o que Deus está fazendo nessa nação, in your generation, na sua geração, requires every Brazilian believer requer todo o brasileiro que acredita to make a living sacrifice fazer um sacrifício vivo of your life. da sua vida. Your money's not yours. O seu dinheiro não é seu. The very breath you take is not yours. O seu respirar não é seu. God wants your children. Deus quer as suas He crianças. wants your marriage. Ele quer o seu casamento. He wants you, Ele quer você. spirit, soul, and body. Espírito, alma e corpo. Don't wait Não espere till a crisis comes até que uma crise venha to give Him everything. para dar a Ele tudo. Raise your hands right now. Levante as suas mãos agora. Look up Olha para cima and say, e fale: Jesus, you Jesus, can have it all você pode ter tudo right now. agora. You can have it all. Você pode ter tudo. You can have it all. Você pode ter tudo. You can have me, Você pode me my marriage, meu casamento, my future, meu futuro, my money, meu dinheiro, my dreams, todos os meus sonhos, my passion. minha paixão. It's all yours. É tudo teu. Here I am. Aqui eu estou. Send me. Me envia. Father, I pray for these people Pai, eu oro por essas pessoas, that Holy Spirit que o Espírito will Santo speak to them. vai falar com eles. Those who are ready to quit E todos os que estão prestes a desistir will determine right now, vão determinar agora: nothing nada can make me stop. pode me fazer parar. I will not quit. Eu não vou desistir. I pray for this ministry, E eu oro por esse ministério, because God is calling all of you higher que Deus está te chamando por inteiro mais acima. to greater things Grandes in coisas your region, nessa região, in your nation. nessa nação. And there are men and women in this room. Que há homens e mulheres nesse lugar. God says Que Deus diz: your voice will be heard in Brasilia. sua voz vai ser ouvida em Brasília. Your voice will be heard on the mountain. A sua voz será escutada nas montanhas. And I say to you today, E eu falo para você hoje there are people in this room que há pessoas nesse lugar that God will cause you to shake nations. que Deus vai fazer você mexer nações. Hold up your hands. Levante as suas mãos. Look up. Olha para cima. Surrender to Jesus. Se proste a Jesus.